Olá! Na edição de hoje você vai conferir. SPPrev lança nova funcionalidade de compensação previdenciária. Governo de São Paulo abre concurso para contratar diretores de escola. E mais, um bate-papo exclusivo sobre a valorização do servidor público com o deputado Carlos Gianazzi. Eu sou Mariana Oliveira e está começando mais um Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Deputado Gianazzi, é um prazer ter você novamente aqui no nosso programa Cidadania e Serviço Público. Você que está sempre do lado dos servidores públicos, sempre do lado do serviço público, né? Obrigado, Góes. É uma honra estar aqui novamente no seu programa aqui da FEPESP, participando e dando a nossa contribuição para esse debate em defesa dos servidores, da dignidade e dos direitos dos servidores estaduais. Eu vou começar com uma frase sua. Porque você disse, visitando o Hospital do Servidor Público, lá no IANSP, eu entrei na UTI e em várias enfermarias. A impressão que tive foi a de estar em um acampamento de guerra. Exatamente. O IANSP, o Hospital do Servidor Público, está totalmente abandonado, Góes. Não tem investimento, o governo não investe, é um hospital sucateado, degradado. Ele só funciona graças ao trabalho dos médicos e dos servidores que estão lá, né? Fazendo o que é possível dentro daquela estrutura extremamente precarizada e que tanto tem prejudicado os servidores do Estado, que tem esse atendimento precarizado, e também, sobretudo, os próprios servidores que trabalham lá. Recentemente, um funcionário que trabalhou lá 20 anos, trabalhava 20 anos, morreu num acidente no elevador. Um elevador sem manutenção matou um servidor do arquivo médico. Aliás, você foi lá convidado pelos servidores, inclusive. Os servidores me convidaram para fazer uma fiscalização, uma diligência. Eu vi coisas terríveis, o teto desabando em cima dos servidores no hospital. Eu entrei no arquivo médico onde houve a morte do funcionário e quase que um andar inteiro, sem porta de saída de emergência. Se pegar fogo ali, e a qualquer momento pode ser incendiado, porque tem muito papel, todos morrerão porque não tem saída de emergência. É uma precarização jamais vista no hospital público, Góes. Por isso que nós estamos preocupados, já acionamos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Estamos tomando todas as providências para que haja investimento e uma rigorosa fiscalização no Hospital do Servidor Público. O governo fala em abrir a ala dos aposentados, a ala dos idosos. Como é que ele está inaugurando coisas novas se a gente tem todos esses problemas, deputado? Exatamente, é uma contradição, é muita demagogia, porque recentemente o Alckmin foi até lá, logo após a minha fiscalização, ele foi até lá inaugurar uma dessas alas, né, do prédio novo, mas o prédio antigo, que é muito maior, está totalmente sucateado e degradado. É uma contradição, ele trabalha com a imagem, né, mostrando uma coisa para fora. Agora, para dentro, há um sucateamento e um processo de atendimento que prejudica o servidor público. Como você acha que os servidores públicos poderiam mexer com isso? Nós temos já a Comissão Consultiva Mista do IANSP, que parece mais uma forma da gente reclamar, mas sem ter nenhum retorno do hospital. Como é que, junto com você, junto com a Assembleia, poderíamos fazer um trabalho pressionando o governo para isso? Olha, é importante que os servidores façam um trabalho de pressão em cima da Assembleia Legislativa na aprovação da LDO e na aprovação da lei orçamentária no final do ano, para que haja mais investimento no hospital, para que o governo também aprove as propostas que, inclusive, vocês da Federação das Entidades já apresentaram e apresentam anualmente para nós, deputados, que é a obrigatoriedade da contribuição também do governo dos 2% por funcionário público, porque o funcionário público já contribui com 2%, mas o governo não oferece a sua contrapartida. Ou seja, quem sustenta o Hospital do Servidor Público hoje, ou o IANSP como um todo, é o servidor público. Então nós temos que cobrar que o governo também faça a sua parte de investimento. E agora a gente pode aprovar isso na LDO
e na LO. Então é importante que os servidores apoiem a luta da Federação das Entidades e pressionem os deputados das suas cidades, das suas regiões, para que eles votem a favor dessa proposta. A LDO é agora. A LDO é agora, até o final do mês ela será votada, e a LO, que é a Lei Orçamentária, é no final do ano, é em dezembro. Então são dois momentos importantes que a população como um todo pode participar, mas sobretudo os funcionários públicos do Estado. A LDO, enquanto ela não for, enquanto não for votada, não entra em recesso? Assim? Exatamente, enquanto a LDO não é votada, então não tem recesso parlamentar. Por isso que nós estamos obstruindo, né, para forçar o governo a aprovar essas emendas que já estão protocoladas. Todo ano nós apresentamos as emendas, inclusive, que foram levadas à Assembleia por vocês, servidores das entidades, as entidades que representam os funcionários públicos do Estado de São Paulo e, sobretudo, vocês da Federação. Agora, nas empresas privadas, geralmente, a grande parte, se não o total, é a empresa que investe na saúde e na segurança dos funcionários. Se discute essa questão do governo por 2% e como põe o funcionário. Agora, o que você acha disso? Veja bem, se o governo colocasse os 4%, os dois dele, os dois do funcionário, um governo que não dá reposição de salário há anos, o que significaria 4% no orçamento e eliminaria a participação de contribuição do servidor? Olha, Góes, na verdade, essa contribuição não causaria nenhum impacto significativo no orçamento. Nosso orçamento é de aproximadamente 206 bilhões de reais. Isso não tem nenhum impacto no orçamento, iria melhorar as condições de vida e de trabalho dos servidores, que poderiam prestar mais serviços públicos para a população. Todos ganham quando um servidor público tem acesso a uma saúde digna, um sistema de saúde que possa oferecer a ele minimamente alguma segurança. Todos ganham com isso, mas o governo continua com a sua política de ódio contra os servidores estaduais, né? Não dando a ele uma assistência digna médica e também mantendo os salários arrochados e defasados e também mantendo ainda esses nossos servidores trabalhando em condições extremamente precarizadas, como é o caso dos professores, dos servidores da segurança pública, do sistema prisional e de tantas outras secretarias. Chegou a ter algumas audiências públicas na Assembleia em razão do IANSP. Agora, do jeito que nós temos a Assembleia hoje, que costumo dizer que é um anexo do Executivo, é muito difícil a gente ir para frente em qualquer coisa que o governo não queira, né, deputado? É difícil, Góes, você falou bem, a Assembleia Legislativa hoje é um anexo, eu falo que é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é um departamento, um anexo. E então os deputados, a maioria pertence à base de sustentação do governo e não enfrentam o governo, porque tem cargos no governo, tem secretarias, diretorias da Sabesp, da Agricultura, de ensino, que eles nomeiam, né, os seus apoiadores, então eles não enfrentam o governo. Tem as benesses, as emendas parlamentares, então não há enfrentamento e nem crítica ao governo, embora eles discordem de muita coisa do governo, só que não reagem porque estão amarrados, estão com o rabo preso. E nós somos minoria lá dentro, nós da oposição chegamos talvez a 17 ou 18 deputados e deputadas. Então o governo controla a Assembleia Legislativa, controla o Tribunal de Contas do Estado, que deveria investigar também as contas do governo, controla setores do Ministério Público, controla setores do Tribunal de Justiça, controla setores da mídia empresarial aqui de São Paulo, os grandes veículos de comunicação de massa, não todos, mas uma boa parte deles. Então é um governo blindado, um governo protegido por parte, como eu disse, do TJ, do MP, a Assembleia Legislativa praticamente quase que majoritariamente protege o governo e o Tribunal de Contas também. Por isso que ele mantém essa política de arroxo contra os servidores, arroxo salarial, precarização das condições de trabalho, mantém um processo de terceirização, enfim, e coloca em curso cada vez mais essa política de ódio contra os servidores. A Folha de São Paulo hoje está trazendo uma matéria dizendo que há uma rebelião de alguns deputados da ala governista contra o Alckmin em razão dele estar segurando distribuição de verbas
para os deputados. Você percebeu isso? Sim, são as emendas parlamentares. O governo não está pagando as emendas para os deputados, então uma ala do próprio governo, da base de sustentação do governo, está rebelada. PMDB, parece que o PR e alguns outros partidos se rebelaram contra o governo, porque o governo não está dando emendas parlamentares para que eles possam agradar as suas bases eleitorais, os seus redutos eleitorais. Então há uma certa rebelião. E o governo agora começou a ceder em algumas emendas parlamentares. Na verdade, isso é compra de apoio. Compra de apoio, emenda parlamentar não pode ser usada com essa destinação. Que é um apontamento que um deputado faz no orçamento da saúde, da educação, de qualquer área, para uma prefeitura, para uma organização social. Então, o que o Alckmin está fazendo hoje é comprando os deputados para ter maioria e aprovar a LDO do jeito que ele quer, uma LDO antissocial, antipopular e antidemocrática, que não traz novos investimentos para a sociedade, nas áreas sociais e muito menos para os servidores. A gente tem discutido algumas vezes a questão do eleitor. O eleitor dá muita importância para a eleição do presidente, para a eleição do governador, para a eleição do prefeito, quando na verdade ele precisaria se interessar mais pelo legislativo, né, deputado? Exatamente, porque o legislativo ele não só legisla, ele também representa a população e, sobretudo, fiscaliza o poder executivo. Ele tem que fiscalizar. E hoje o legislativo está de joelhos para o executivo, porque o executivo, na prática, acaba comprando o apoio dos parlamentares, dos partidos políticos, através dessas emendas parlamentares, através de obras, através de loteamento de cargos em secretarias, em estatais. Nós temos tantas aqui em São Paulo, Sabesp, Metrô, CPTM. Todas essas estatais são loteadas com esses partidos dos deputados estaduais. É importante votar em deputado que tenha compromisso de fato com a população, deputado que não se vende por um carguinho, por uma emenda parlamentar, ou, por outro lado, também deputado que não tenha compromisso com o poder econômico, com as empresas, porque a gente está assistindo hoje no Brasil uma privatização do legislativo, uma privatização da política. Aí a Friboi comprando todo mundo, a Odebrecht, a OAS, eles compram os deputados, os vereadores, os membros do executivo, e não quando a pessoa tem que escolher uma pessoa que enfrente o poder econômico e enfrente também esse poder de barganha do governo. Ou seja, a população hoje está discutindo isso tudo, está vendo todo esse problema federal, mas aqui, na verdade, se repete, talvez em menor escala, não sei se em menor escala, aquilo que a gente está vendo no federal. Não, aqui, na verdade, aqui não aparece, mas aqui em São Paulo, tem muita corrupção. Tem o escândalo do metrô, da CPTM, que nós chamamos do trem-salão do Alckmin, do Tucanato. Nós temos denúncias no DR, no DERSA, na FDE, em várias secretarias. Tanto é que só agora que a Operação Lava Jato chegou em São Paulo, porque não tinha nenhuma investigação. Como tem essa blindagem que eu falei há pouco, então agora essa investigação vem por cima, vem pelo Ministério Público Federal, porque o nosso aqui, uma parte protege o Alckmin, uma parte do MP, né? É engraçado que não tem prosseguimento nas investigações, só agora, por conta das investigações em nível federal, que chegou. Agora o Serra está envolvido, o Aloysio Nunes, o Alckmin foi citado, vários membros do PSDB foram atingidos também aqui em São Paulo pela Operação Lava Jato. Mas mesmo assim o Tribunal de Contas também está envolvido, o Tribunal de Contas tem conselheiros envolvidos na Lava Jato, deputados estaduais também. Então, mas mesmo assim não tem investigação ainda em São Paulo. O que nós tentamos instalar várias CPIs na Assembleia Legislativa, mas são todas obstruídas pela base do governo. Então, nos resta uma investigação mesmo do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, quem sabe daí a gente consiga desvendar aqui todo esse esquema de corrupção que é pesado também em São Paulo, com empresas comprando o apoio de projetos, né, do governador, influenciando na Assembleia Legislativa, financiando campanhas eleitorais. Então, o que acontece no governo federal acontece aqui também e com muita força, porque São Paulo tem o segundo maior orçamento do Brasil, depois da União é o nosso orçamento. Então tem muito dinheiro aqui e muitas denúncias também.
Governo de São Paulo abre concurso para contratar diretores de escola. O edital foi publicado no dia 23 de junho, mais de um ano depois de Geraldo Alckmin autorizar a abertura do concurso. As inscrições vão do dia 3 ao dia 17 de junho e a prova será aplicada em setembro. O salário inicial é de R$ 3.834. Vamos continuar com a segunda parte da entrevista com o deputado estadual Carlos Gianazzi. Mudando um pouquinho de assunto, mas uma grande discussão também, volto a uma frase sua falando do judiciário. As armas devem ficar com a Polícia Civil, a Polícia Militar ou mesmo o Exército. Os fóruns não têm estrutura de segurança e são presas fáceis para os criminosos. Exatamente, Góes. É um absurdo que os fóruns ainda tenham armas armazenadas nos seus espaços que não têm condições estruturais de segurança para isso. Por isso que agora, recentemente, nós tivemos 2 grandes assaltos, um no Guarujá, no Fórum do Guarujá, um em Diadema, onde mais de quase 600 armas foram levadas embora por quadrilhas organizadas. Eu apresentei um projeto de lei há muito tempo, em 2012, que já está pronto para ser votado, que proíbe o armazenamento de armas e munições também nos fóruns. E é o que eu falo, essas armas devem estar disponibilizadas, guardadas em outros locais seguros, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar ou do Exército, porque mantê-las nos fóruns é colocar em risco a vida dos servidores que trabalham nos fóruns e da população que utiliza os fóruns. Então é um absurdo isso. Espero que agora o nosso projeto seja aprovado e que o Judiciário tome medidas nesse sentido. Eu já vi em fóruns, por exemplo, com colegas nossos, onde as armas ficavam embaixo da escada. Não tinha nem nada que fechasse aquele ambiente, ficava embaixo da escada. E pior ainda, em um dos fóruns do interior, na própria sala onde trabalhavam os escreventes, em um dos cantos da sala ficavam as armas, aliás, peças de roupa ensanguentadas, moto em pé na parede que foi utilizado em crime e tal. Quer dizer, é um caos o Tribunal de Justiça hoje, né, deputado? Com certeza. O Tribunal de Justiça é muito mal administrado e ele não tem recursos. Tem que ter mais recursos para você ter uma estrutura administrativa que possa, no mínimo, né, resolver essas questões que você levantou. E, além disso, tem outras questões que você conhece bem, Góes. A falta de estrutura para os servidores. Você vai em várias regiões que não tem ar-condicionado, né, onde as pessoas trabalham em condições extremamente precarizadas. Inclusive no litoral de São Paulo, né? Imagina o litoral de São Paulo sem ar-condicionado. Lá em Santos mesmo, no Fórum de Santos, não tem ar-condicionado. Sempre que eu vou na região conversar com os servidores do Judiciário, eles reclamam que não tem, né, climatização do ar. E no interior também tem regiões extremamente quentes, né, que precisam de ar-condicionado. Então não tem essa estrutura muito precarizada hoje no Tribunal de Justiça. Entidade do Judiciário que descobre uma situação dessa, por exemplo, entrando em contato com você, com o deputado, nós podemos visitar juntos? Com certeza, nós podemos fazer diligências, até porque o deputado, ele tem essa prerrogativa constitucional de fazer diligências e de fiscalizar qualquer espaço público, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo. É uma obrigação do deputado fiscalizar, fazer diligências e cobrar providências e até denunciar, ir ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou entrar com uma ação popular na Justiça. É um dever e uma obrigação de cada parlamentar fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos à disposição, Góes. As denúncias que vocês tiverem em relação ao Tribunal de Justiça e em outras áreas também, mas podem nos acionar, levar ao nosso mandato que nós tomamos todas essas providências que eu citei. Está aí, é um chamamento para todas as entidades do Judiciário, para a nossa federação, inclusive, né? Falando um pouquinho agora do que acontece no Brasil, eu queria que você falasse sobre essas reformas e que legitimidade tem este Congresso de continuar tentando votar as reformas, deputado. Olha, Góes, as reformas em curso no Brasil não são reformas, são antirreformas contra o povo brasileiro. A reforma da Previdência se ela for aprovada, vai ser o fim da aposentadoria. A reforma trabalhista é a retirada de direitos trabalhistas,
remeter o Brasil a um processo histórico de semi-escravidão, isso que vai acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras, e as outras reformas que foram feitas, a PEC 55, emenda 95 agora, que congelou os investimentos por 20 anos na área da saúde e educação, em todas as áreas sociais, a lei da terceirização, que é um verdadeiro crime contra os trabalhadores no nosso país. Então essas reformas todas são para suprimir direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Isso é muito grave o que está acontecendo. E esse governo Temer não tem legitimidade nenhuma, até porque é um governo corrupto. O Temer é o chefe da quadrilha, agora mais do que nunca. Ele está sendo agora, inclusive, acusado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, e depois nós vamos ter outras denúncias de obstrução da justiça, formação de quadrilha, mas essa foi a primeira, agora do Janot, no Supremo Tribunal Federal. Ele tem também vários ministros envolvidos nos esquemas de corrupção, na Lava Jato, pelo menos 8 ministros estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, na Lava Jato, e uma base de sustentação de pelo menos 200 deputados também sendo investigados. Então é um governo que não tem legitimidade nenhuma, é um governo corrupto, um governo que vem do submundo da política, que não pode fazer essas reformas retirando direitos, mexendo na estrutura da Constituição Federal, que nós aprovamos em 88. Por isso que a nossa grande luta hoje é fora Temer, eleições diretas no Brasil, é importante isso, e o fim das reformas antissociais, antinacionais e antipopulares, que vão prejudicar extremamente toda a população. O que eles querem, Góes, é colocar o Brasil de uma forma subalterna no capitalismo internacional. Eles querem que o Brasil não tenha nem mais consumo interno, que o Brasil seja um mero exportador de matéria-prima. Eles querem que o Brasil volte a ser o Brasil colônia. É isso que eles querem fazer com o Brasil. Por isso que estão destruindo os direitos trabalhistas, a aposentadoria, os direitos sociais, porque para eles não, para o Brasil na nova divisão internacional do trabalho, ele vai ter um papel agora. O papel dele é exportar matéria-prima e só isso e nada mais. Agora nós temos que reagir a isso. Isso é o que o mercado quer, o que o poder econômico quer. Não significa que eles consigam. Nós temos que fazer uma grande resistência contra essas reformas hoje no Brasil. Agora, a população quer reagir, precisa reagir, mas a população às vezes não está acreditando. Imagine que chega a denúncia contra o presidente e a Câmara que vai decidir se ele vai ser processado ou não. É um absurdo total. Uma Câmara que ele tem maioria. Que ele tem maioria. Aquilo que falamos em São Paulo está acontecendo lá. Distribui verba para que não permita que ele seja processado. Exatamente. Por isso que a única saída, Góes, hoje é o povo nas ruas. Eu falo que a saída são as ruas o tempo todo, fazendo muitas manifestações, ocupando as ruas, as praças públicas, usando a internet para pressionar os deputados, porque o deputado ou o senador que vota na reforma, a favor da reforma, ele tem que ser considerado um traidor do povo brasileiro, porque ele está votando na lógica do mercado contra o povo, retirando o orçamento da educação, da saúde, retirando direitos sociais. Então, é importante que o telespectador do programa acompanhe as votações. Olha, se o deputado vota com o governo, ele é um criminoso também. Ele tem que ser considerado traidor, a foto dele tem que aparecer em todos os lugares, o nome dele com traidor do povo brasileiro. Aqui em São Paulo nós temos agora os senadores votando na reforma trabalhista. A Marta Suplicy está traindo o povo, o Serra, que é senador, está traindo o povo, o Aloysio Nunes, que agora é ministro, mas também vota com esse governo, é traidor. Então os 3 senadores de São Paulo estão traindo o Estado, traindo toda a população. Os deputados federais também, tem 70 deputados eleitos por São Paulo. Temos que fiscalizar, a maioria vota hoje com o governo, ou seja, estão traindo também. Vamos fazer cartazes, listas com os nomes dos traidores do povo brasileiro que estão votando nas reformas contra a população. Conversamos com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Foi uma conversa maravilhosa, acho que esclarecedora para você que é servidor público, para você que é cidadão. Agradeço, deputado, estar aqui conosco nesse programa. Eu que agradeço e parabéns, Góes, pelo seu programa, pela luta da federação em defesa dos servidores, da dignidade e dos direitos dos servidores e servidoras do Estado de São Paulo. Parabéns. Até mais.
vamos ao noticiário de hoje. Entidades representativas e movimentos sociais lançam a Consulta Nacional sobre as Reformas e Auditoria da Dívida. A campanha, lançada em 2017, pretende ouvir opinião dos brasileiros sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, privatizações e auditoria da dívida pública. As ações acontecem até o dia 30 de junho. Para saber mais, acesse www.consultanacional2017.org.br. E vem novidade por aí, hein? A São Paulo Previdência desenvolveu uma nova funcionalidade do Sistema de Gestão Previdenciária, o SIGEPREV. Em nota, a SPPrev divulgou que o objetivo do projeto é de aperfeiçoar e promover rapidez nos envios dos requerimentos de compensação previdenciária. Em maio, a SPPrev apresentou a nova funcionalidade aos representantes do RH do governo estadual que desempenham as atividades relacionadas à compensação previdenciária. O Comprev, que é a tela de cadastro de requerimentos, estará disponível no setor de recursos humanos do estado de São Paulo a partir de julho, mas como projeto piloto. A utilização do novo sistema será obrigatória a partir de agosto. E a PUC de São Paulo está organizando o 5º Seminário Web Currículo. Este ano, o tema é Educação e Cultura Digital. O evento acontece entre os dias 16 e 18 de outubro e pretende proporcionar um ambiente de diálogo e compartilhamento de experiências entre professores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área. A iniciativa é uma ótima opção para quem quer se manter atualizado dos temas de educação e cultura, até mesmo para aprimorar os métodos de ensino e melhorarem cada vez mais o conteúdo das aulas. Então, fica aí como dica para os nossos servidores de educação, As informações sobre palestrantes, submissão de trabalhos, local e até as inscrições, elas estão no site www.pucsp.br/webcurrículo. E o seminário acontece na PUC, aqui em São Paulo mesmo, no Campo de Perdizes. Bom, pessoal, a edição de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar conectado conosco enviando suas mensagens para o site www.fespesp.org.br ou acessando a nossa página no Facebook e no Instagram. É só você digitar lá Fespesp e mandar suas sugestões, seus comentários ou perguntas, tá bom? Para assistir o programa de hoje na internet, acesse nos endereços que estão aparecendo aqui na sua tela e não esqueça que semana que vem, às 9 da noite, tem mais Cidadania e Serviço Público discutindo tudo aquilo que interessa a você. Obrigada pela companhia, grande abraço e até mais!